Então, por testemunho evangélico, a gente quer dizer o seguinte, a gente quer dizer a, a confiabilidade ou a certeza que a gente tem sobre os evangelhos, né? Quando a gente fala testemunho evangélico, é isso que a gente quer falar sobre o papel dos textos, dos evangelhos, né, na nossa fé, e também como testemunho de Cristo, etc., né? Então, a palavra evangelho, quando a gente fala, em geral a gente fala evangelho pensando em 4 livros da Bíblia, né, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, mas às vezes você vai achar a gente falando evangelho se referindo ao Novo Testamento de uma certa maneira, embora não seja muito preciso, mas o termo evangelho, no sentido cristão, ele foi adotado pela primeira vez, ou melhor dizendo, registrado pela primeira vez por São Paulo. Ele está sendo, né, São Paulo escreveu isso numa das cartas cerca de apenas 20 anos depois de Jesus ter morrido. E chama a atenção, está na carta aos Tessalonicenses, depois há outras cartas que ele escreveu, as primeiras cartas que ele escreveu, né? Chama a atenção que esse termo, quando aparece nas cartas de São Paulo, ele aparece sem explicação nenhuma. Então, significa que a comunidade, para quem a carta estava endereçada, já conhecia bem o significado do termo, né? Porque ele não precisou nem explicar na carta, então usou como se fosse algo plenamente conhecido de todos. Portanto, o termo evangelho é um termo que remonta aos primórdios do cristianismo, aos primeiros anos depois da morte de Cristo, né? Já se usava amplamente esse termo. A palavra evangelho, ela não foi criada pelos apóstolos, ela já tem uma origem anterior, ela foi reutilizada, foi dado foi ressignificada, né? Tem um novo significado para ela. Os gregos já usavam essa palavra, significava dar uma notícia, né? Uma recompensa a uma pessoa que dava uma notícia de uma vitória numa guerra, alguma coisa. Então, o evangelho tinha esse papel de recompensa por uma notícia que se recebia, né? E também poderia ser usado como uma espécie de... Essa recompensa poderia ser um sacrifício, uma ação de graças, alguma coisa, também feito em função dessa boa nova, dessa boa notícia que se mandava, né? Que se trazia. Os romanos também usavam o termo, tá? Significava, quando se falava evangelho, né? Significava os benefícios, ou o grupo de benefícios que o imperador dava às pessoas, né? Por exemplo, uma frase, o dia do nascimento do Deus marcou o início das boas novas para o mundo, do Deus romano, imperador romano, né? Então, eles usavam nesse significado, né? Evangelho. Mesmo no Antigo Testamento, o termo evangelho, a palavra evangelho já não aparece, mas não aparece exatamente assim, mas o significado dela perpassa o Antigo Testamento. É dar boas novas, anunciar a chegada, por exemplo, dos tempos messiânicos, né? Então, evangelho quer dizer isso, quer dizer um anúncio de boas novas, mas não só o anúncio das boas novas, quer dizer todos os benefícios que esse anúncio traz, né? Não é só dar a notícia, mas esse dar a notícia e os benefícios todos que ela traz. No caso, para nós, o evangelho, então, significa dar a notícia da chegada, da plenitude dos tempos, onde Cristo se encarna, né? E todos os benefícios daí, né? Toda a salvação de Cristo, enfim, a graça, e tudo que a gente está vendo. Então, tem esse significado mais profundo, né? Evangelho. E foi essa palavra usada, então, desde então. Então, ela é uma palavra amplamente usada no mundo cristão, né? E quando a gente fala evangelho, então, a gente está, em geral, pensando nesses 4 livros, que são os 4 livros que narram com mais profundidade isso daí, né? Essa boa nova, né? A gente vê isso, por exemplo, aqui, olha só, nos próprios livros dos evangelhos está escrito isso, né? Isso aqui está no livro de Marcos, né? Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia e pregava o evangelho de Deus. Então, isso Marcos está anotando aqui bem depois, né? Porque São Paulo escreveu primeiro do que Marcos, mas Marcos está anotando aqui, né, que a pregação de Jesus era o evangelho de Deus, ou seja, essa boa nova acompanhada de todos os benefícios. Então, de novo, uma palavra super bem conhecida no meio cristão, né? E o evangelho, ele é uma mensagem
que Jesus encarregou a todos nós de pregarmos também. Isso é uma ordem expressa de Cristo, está registrada também em São Marcos, por exemplo, depois, né? Cristo enviou os seus apóstolos por todo o mundo, né? E mandou que todos pregassem o evangelho a todas as criaturas. Então, pregar o evangelho de novo, anunciar essa boa nova, a chegada dos tempos messiânicos. Mas não apenas isso, todos os benefícios que isso traz, né? Então, dizer, por exemplo, que Jesus se encarnou, que Jesus era filho de Deus, que a sua paixão, morte e ressurreição veio nos trazer a salvação, que Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, que se realizou, essas profecias, né, essas promessas se tornaram realidade e já são um fato para nós, né? Como eu dizia, essa é a mensagem, mas ela está condensada de modo muito especial nesses 4 primeiros livros. Nós temos 4 testemunhas de um único evangelho. Então, são 4 livros, né, mas os 4 testemunham esse evangelho que é único. Cada um ao seu modo. A gente vai dar uma olhadinha nisso agora. Então, é Mateus, Marcos, Lucas e João que foram compondo esse evangelho de maneira escrita. E é interessante a gente entender que o evangelho, essa composição do evangelho, ela teve um processo histórico, não é um livro caído do céu, no colo dos apóstolos, né? Mas há um processo histórico muito humano, inclusive, de redação desse material. A gente pode separar em 3 fases que se seguem, né? A história de Cristo aqui. A primeira fase são os ensinamentos dados por Jesus na Palestina nas 3 primeiras décadas da nossa era. Então, inclui aqui a vida privada e a vida pública de Cristo, mais ou menos. Tá? Então, mais ou menos esse período em que Cristo estava vivo. Nesses anos, o Cristo, né, principalmente durante a sua vida pública, realizou diversos sinais, diversos milagres e a pregação dele. E isso foi ficando registrado principalmente na memória, na cabeça das pessoas, das testemunhas, principalmente dos apóstolos, que eram as testemunhas mais próximas de Cristo. Nesse momento, o evangelho já estava sendo registrado, já estava sendo anunciado, só que é um registro oral, não é ainda um registro escrito, mas é um registro que tem todo o valor do mundo, né? Não é só porque está no papel que vale mais do que aquela tradição oral vivida entre eles. O próprio Cristo é o evangelho, né? O próprio Cristo é a boa nova. Depois que Jesus morreu, então essa tradição oral, ela se desenvolve. Por quê? Porque com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a comunidade cristã que estava nascendo, eles começam a entender fatos que na época eles não entendiam. A própria Bíblia, isso está narrado abundantemente, né? Depois ali da ascensão de Cristo, os apóstolos vão entendendo muita coisa. As próprias aparições que Cristo faz, né, para os apóstolos, antes da ascensão, ele explica muita coisa, e é como a gente usa uma expressão comum, né, a ficha caiu, digamos assim, né, a ficha caiu é o desenvolvimento desse evangelho. São os próximos 30 anos, a gente pode dizer. Então, uma divisão didática, né? Então, nos próximos 30 anos, a coisa foi se sedimentando, as pessoas vão conversando, trocando impressões, um vai entendendo melhor um aspecto, o outro ajuda a entender melhor outro aspecto, tudo, né, sempre com o influxo, a graça do Espírito Santo, o testemunho e a fidelidade dos apóstolos. Então, veja, é um processo muito humano e muito divino, né? Isso é bonito de ver. E seria tolice pensar que essas coisas, né, um texto pronto, caído assim, né? Deus trabalha com a gente dessa maneira, né? Deus nos chama a trabalhar dessa forma, e é muito bonito isso que Deus faz, né? Depois, há uma terceira fase. A gente pode dizer que são os próximos 30 anos. Então, com o final lá da década de 60 até o final do primeiro século, vamos fechar aí, né? Arredondando um pouco, né? É o momento em que a maioria dessas tradições, desses testemunhos, são colocados no papel. Isso é o momento em que a maioria dos evangelhos, então, são redigidos mesmo, né? Eles foram transmitidos principalmente de maneira oral até então, mas aí eles começam a ser redigidos. E eles são redigidos por vários autores.
Isso é uma outra coisa importante da gente entender. Só deixa eu ligar aqui o meu ar-condicionado. Esquentou aqui dentro da sala. Isso é uma coisa importante a gente entender. São redigidos por diversos autores, tá? No século II, entre os autores aí que escreviam sobre o cristianismo no século II, já tinha um consenso que os escritos foram escritos por várias pessoas, mas remetiam a 4 figuras. Tá? Não que necessariamente as 4 pessoas tenham elas escrito tudo, ou colocado a mão para escrever tudo, mas remetiam ao conhecimento, à sabedoria de 4 figuras. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Vários autores, os primeiros cristãos, falavam isso, né? E contavam, inclusive, a história dos evangelhos. Por exemplo, Santo Irineu, nessa carta, né, contra as heresias, que está registrada, ele conta a história do Evangelho de Mateus, né, e Lucas e João. Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Então, coloca ali, né, foi publicado entre judeus, ou seja, estava dirigido mais aos judeus, na língua deles, e contextualiza a época. Pedro e Paulo estavam em Roma, evangelizavam em Roma. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, então sinaliza quem é Marcos, né, que era um discípulo de São Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Então o evangelho de Marcos é o conhecimento que Marcos teve de São Pedro. Então é quase um evangelho de São Pedro. E, de novo, não necessariamente Marcos tem escrito cada palavra daquele evangelho. Podem ter sido outras pessoas, né, discípulos dele, mas era das recordações dele. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, então o Evangelho de São Lucas, você pode entender quase como um Evangelho de São Paulo, em algum sentido também, um contexto, punha no livro o Evangelho pregado por ele, São Paulo. Depois João, discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça aos peitos dele, também publicou o seu Evangelho, quando morava em Éfeso, na Ásia. Então o Evangelho de João foi escrito pelo próprio João. Isso é o testemunho de Santo Irineu, né? E diz que o João é o João apóstolo mesmo, né? O apóstolo jovem ali, né? Que reclinou a cabeça no peito de Cristo na Santa Ceia, né? Então, Santo Irineu, que é o bispo de Lyon, está demonstrando aqui a origem apostólica de todos os evangelhos. Veja, ele dá uma espécie de árvore genealógica dos evangelhos, né? E não é só o Santo Irineu, né? Santo Eusébio, vários outros testemunham a origem dos evangelhos, tá? Nesse sentido, a gente pode dizer que os evangelhos são autênticos. São autênticos porque falam de fatos vividos realmente por essas figuras e porque eles realmente fazem origem aos apóstolos, né? Eles têm uma origem apostólica. É nesse sentido que eles são autênticos. Embora, como o próprio Santo Irineu fala, né? Mateus e João, eles eram apóstolos, né? De fato, Mateus e João eram apóstolos. Mas Marcos e Lucas não eram apóstolos, eram discípulos dos apóstolos, né? Discípulos de Pedro e discípulos de Paulo, né? E isso é muito bonito, a gente vê, né, essa questão, assim, né, essa origem, essa confiança, né, autenticidade dos evangelhos. Agora, os evangelhos, quando a gente olha, são 4, 3 deles são muito parecidos. O quarto, o Evangelho de João, é bem diferente. Quer dizer, bem diferente. Essencialmente narra as mesmas coisas. Mas é que os 3 primeiros são muito parecidos. A gente chama eles de evangelhos sinóticos, porque se você colocar eles em 3 colunas, você pode pegar, né, o texto e correr ele em 3 colunas, uma coluna para cada evangelho, você vai perceber um monte de semelhanças e a estrutura do texto é muito parecida. O nome sinótico vem do significado de sinopse, que é ver ao mesmo olhar. Então, significa que a uma única olhada, você identifica os mesmos processos, os mesmos textos, a mesma história nos 3 evangelhos. Tem uma longa tradição aqui de exegese, de história bíblica, tentando explicar por que os 3 evangelhos são assim, teorias de quem copiou de quem, o que aconteceu, tá? Há uma discussão realmente assim de 2000 anos sobre isso, mas hoje o ponto mais assim sedimentado entre os estudiosos da Bíblia é que Marcos escreveu a primeira versão desse evangelho, dos 3 sinóticos. Então, o evangelho de Marcos, que é o original, né?
E o evangelho de Lucas e de Mateus se inspirou no evangelho de Marcos, mudando algumas coisas, especialmente nos exemplos e na linguagem, porque se dirigiam a públicos diferentes. Então, davam, digamos assim, uma contextualização para aquele público, né? Um escrevia para judeus, outro escrevia para pagãos, um escrevia em grego, outro escrevia em hebraico. Essas coisas mudaram um pouquinho, mas há esse consenso que Marcos seria o evangelho original, né? A gente percebe também que eles pegaram fontes de outros textos que não estão em Marcos. Se os estudiosos chamam isso de uma fonte que seria uma outra fonte desconhecida, mas é comum aos dois evangelhos e percebe-se que é coerente com todo outro texto. Então, também é confiável. De fato, a gente sabe que o próprio João conhecia as tradições que o Marcos narrou e algumas coisas também aparecem ali. Só que João escreve da memória dele, né? Então ele acabou escrevendo um evangelho realmente diferente, assim, em termos de conteúdo, outras informações e uma outra abordagem dos três primeiros. Embora nenhum dos quatro se contradiga. Tem, claro, agora você vai imaginar, uma tradição oral que aconteceu, vamos lá, voltar à questão histórica. 30 anos a vida de Jesus, 30 anos sedimentação da tradição oral. Aí 30 anos a gente vai escrever, é claro que algumas coisas vão ter um pouco de diferença, mas é uma diferença que se complementa, que enriquece. É que nem quando a gente tem, né, toda família tem os seus causos, das histórias da família, né? Então, se eu conto uma história que aconteceu com meu pai, que meu pai me contou, eu vou contar de um jeito, enfatizando às vezes um ou outro aspecto. Se o meu irmão for contar para outra pessoa, vai contar de outro jeito. E você vai encontrar alguns pequenos conflitos nessas coisas, mas que na essência não se contradizem, não geram um problema, né? E isso também acontece, tá? Então os evangelhos são isso, eles não são uma biografia de Jesus, nem se procurava fazer isso, era um anúncio da boa nova e dos benefícios que essa boa nova trazia, então não é uma biografia de Cristo. E além disso são memórias, tanto que São Justino dizia que chamava, né, os evangelhos de memórias ou lembranças dos apóstolos. Dá para pensar nesse livro dessa maneira também, tá? O esquema dos 4 evangelhos, de fato, ele é muito parecido e é um esquema muito parecido com o esquema que eles usavam para anunciar essa boa nova. Por isso mesmo que não é uma biografia, tá? Não tinha esse intuito. Ele resume o anúncio evangélico, que a gente chama evangélico, que a gente chama de querigma. O querigma é esse discurso, né, para anunciar Cristo. Ele está registrado em várias passagens do Novo Testamento, mas um dos melhores momentos para a gente ler, para a gente entender a estrutura, ele tinha uma estrutura de pregação, no Ato dos Apóstolos, quando São Pedro, na casa do centurião Cornélio, anuncia Cristo para os pagãos, né? Então ele vai seguir uma sequência de fatos. Jesus foi batizado por João, Jesus pregou, Jesus fez milagres na Galileia, depois subiu para Jerusalém, em Jerusalém ele passou pela morte, pela paixão, e depois ele ressuscitou. Tendo ressuscitado, ele apareceu para os apóstolos, então subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. De lá ele vai vir como juiz, e todo mundo que crer nessa mensagem de Cristo vai ser salvo, e vai ser perdoado os seus pecados e salvo. Então precisa se batizar e tal. Essa é a sequência, ele conta a vida de Jesus, o propósito e tal, a morte, a ressurreição, e chama um processo de conversão. Se você pegar os evangelhos, eles seguem isso. Então eles vão contando isso. Veja que é quase como um manual, né, de como fazer esse anúncio, né? João já segue num esquema bem diferente. Como eu disse, o evangelho de João é um pouquinho diferente. O João segue um esquema bem mais teológico. Ele começa o evangelho dele de maneira super teológica, né? Ele começa o evangelho dele, por exemplo, enquanto Mateus, Marcos e Lucas falam da infância de Jesus, João não fala da infância de Jesus. João vai falar que Jesus era pré-existente, antes do universo, antes das coisas criadas, que Jesus era o Logos, que o Logos se encarnou e se fez carne, ou seja, se fez carne entre nós, né? Enquanto
Então, assim, os outros evangelhos vão passando por outros aspectos, mas do anúncio desse querigma, João está num nível mais alto, teológico, né? Já formando aí as primeiras características do que a gente chama hoje de cristologia, né? Então, há uma diferença, né? Então, por exemplo, Evangelho de Marcos fala muito do papel de Pedro. Claro, Marcos era discípulo de Pedro. Então, Marcos fala do papel de Pedro na comunidade, é onde os momentos que Pedro mais aparece, né? Depois no Atos dos Apóstolos também, né? Que também fala bastante sobre São Pedro. Mateus vai falar dos grandes discursos de Cristo, que são muito importantes. E aí João, de novo, volta lá, né? João lá vai falar sobre a condição messiânica de Jesus, sobre a morte de Cristo como um processo de glorificação, todas essas questões teológicas mais profundas da cristologia que a gente vai estudando com o passar do tempo, né? E agora, algumas pessoas questionam a confiabilidade histórica dos evangelhos. E não é muito correto isso, quer dizer, não é que não seja correto questionar está certo. Não está correto as pessoas que dizem, olha, isso é só bobagem, foi inventado, né? Porque se você faz um crivo sobre o texto, você percebe que não se sustenta, né? Eles contam fatos históricos no Evangelho que podem ser conferidos com outros autores, inclusive não cristãos. E os evangelhos, como eu disse, eles internamente, eles são coerentes, entre si e internamente são coerentes, tá? Eles têm um propósito, isso sim, se você entende o propósito desse anúncio, fica bem mais fácil de entender o papel, né, dos evangelhos. Porque às vezes a pessoa lê o evangelho e diz, aquilo lá foi inventado pelos apóstolos, não conta da vida de Cristo direito, não fala de quem era Cristo, se ele era, como é que era a aparência física de Cristo. Os evangelhos não falam da aparência física de Cristo, né? Então, a pessoa acha, isso é bobagem. Bom, mas é porque você não está entendendo direito qual é o propósito, para que foi escrito o evangelho, né? E a gente pode fazer um estudo da historicidade dos evangelhos, tá? Isso é bem interessante e importante. A gente pode pegar os evangelhos e analisar eles de duas maneiras. Na essência dos evangelhos, a gente tem Jesus Cristo, né? Então, a gente pode analisar os evangelhos de duas maneiras, na sua essência. A primeira maneira seria entender o Jesus histórico. A segunda maneira seria entender o Cristo da fé. Jesus, a pessoa, figura histórica. Cristo, Messias, ungido, lembra, né, o significado da palavra Cristo? Messias, ungido, ou seja, o papel dele para a fé. Claro que para nós que somos cristãos, é uma coisa só, né? Não se separam as duas figuras. O Jesus histórico é o Cristo, né? Jesus é o Cristo. Mas tudo bem, do ponto de vista de estudo, em termos metodológico, para a gente poder separar as coisas e identificar características, a gente pode fazer essa separação. O Bento XVI, inclusive, escreveu os livros dele, né, Jesus de Nazaré, com esse intuito de entender a figura histórica de Cristo. Eles são super interessantes, né? E corrigir algumas coisas que ele considerava errado nessa análise histórica, né? E o Bento XVI, nesses livros, ele chama a atenção, olha, se Jesus fosse só uma ideia, ou seja, só existisse o Cristo da fé, fosse só uma ideia, o cristianismo seria uma gnose, uma ciência. Mas não, o cristianismo é uma religião de coisas reais, de uma figura real, o Bento XVI chama a atenção. E por isso ele quis escrever sobre a figura histórica de Cristo. E a figura histórica de Cristo pode ser estudada pelos evangelhos e por outros autores de fora. E há alguns outros autores que não são cristãos que escreveram sobre Jesus, sobre os apóstolos, né? Tem um historiador famoso, chama Flávio Joséfo, depois tem outras fontes pagãs, Tácito, Suetônio, Plínio, que escreveram sobre Jesus ou sobre os cristãos, tá? Isso tudo marca a confiabilidade histórica, tá? Alguns critérios, a gente pode olhar para o texto e ver alguns critérios para dizer, olha, realmente tem que ser assim. Por exemplo, quando você lê os evangelhos, você vê que algumas coisas que são reveladas ali, seria esquisito de achar num texto inventado para parecer bem as figuras, né? Então, às vezes, algumas passagens de Cristo, algumas frases de Jesus, são um pouco, ou muito, difíceis de entender, né? São escandalosas, né? Pedra de tropeço, né? Então,
Então, às vezes, olha, se vamos inventar uma figura, vamos fazer uma figura mais gente boa, né? Não tão exigente, né? Que não faça ninguém se escandalizar, ficar perplexo, né? Os próprios apóstolos, né? Então, pô, a gente quer colocar Pedro como a figura ali, a cabeça da igreja, né? A pedra fundamental da igreja, o Pedro. Não a cabeça é Cristo, né? Mas a cabeça visível da igreja ali, Pedro, né? Aí conta um monte de coisa errada que o Pedro fazia, né? Fazia um monte de bobagem, né? Ele levou puxão de orelha de Jesus várias vezes, né? Tem diversas passagens. Então, assim, não fecha muito como uma história inventada. Realmente parece a descrição de fatos, assim, para reais, né? O fato de ter vários testemunhos, esses testemunhos coincidirem entre si, terem sido redigidos em épocas diferentes, tem uma conformidade. Se você for pegar, digamos, o que é doutrina no Evangelho, e depois o que são atos, coisas que os apóstolos fizeram, as primeiras comunidades fizeram, os primeiros registros dos os padres da igreja, né? Você vê que há uma conformidade lógica entre tudo isso, né? Não é uma coisa simplesmente inventada para satisfazer a vontade de alguém, né? Então tem toda essa estrutura. E nesse evangelho é passado, então, além desse anúncio, muito sobre Jesus. Não se passa sobre a figura física de Jesus, né? Quem era o Jesus fisicamente, né? Mas se passa sobre a sua missão, o seu papel, quem é ele para nós, né? Dentro desse aspecto dessa mensagem. Então, por exemplo, e eles distinguem, é interessante também pegar os vários evangelhos, ver que cada um dá uma visão diferente. São Mateus, por exemplo, fala muito da majestade de Cristo, de que ele é filho de Deus, e o Messias prometido, né? Então, isso é bem importante para ele, porque as autoridades de Israel rejeitaram essa figura de Cristo. Então, São Mateus fala bastante disso, né? São Marcos, ele enfatiza muito, se você for ver, nas obras que Jesus fazia, nos milagres, né, nos sinais que Jesus tinha, né, e realizava no povo, entre o povo. E essas sinais, essas provas, São Marcos enfatiza para provar que Cristo era o Messias. Então ele prova que Cristo era o Messias através dos sinais, porque os profetas do Antigo Testamento tinham feito várias profecias sobre os sinais que acompanhariam o Messias. E dessa maneira Marcos quer provar que Jesus é filho de Deus. São Lucas enfatiza já um pouco diferente. Ele tenta mostrar que Jesus é o grande profeta, o profeta, digamos assim, por excelência, em plenitude, né? Porque também tem essa figura profética do Messias, que quer dizer que ele veio falar em nome de Deus. Então, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Se Jesus é o máximo, né, é aquele que fala melhor em nome de Deus. Então, para provar isso, São Lucas vai mostrando ao longo do seu evangelho, em vários momentos, que Jesus é um ungido de Deus, o Cristo. Porque o profeta tinha que ser ungido por Deus, né, para ser profeta, né? E então São Lucas, por exemplo, descreve com bastante detalhe a ida de Jesus ao deserto para ser tentado, porque o Espírito Santo leva ele para isso. Como o Espírito Santo impele ele para Galileia para pregar, também depois leva ele para Jerusalém. Então tudo isso é muito importante. E aí Lucas, né, termina dizendo que Jesus é o Senhor, que para um judeu era claro que Senhor era Deus nesse contexto, indicando assim, São Lucas, a natureza divina de Jesus. Já João, como eu dizia para vocês, João é um evangelho bem mais teológico, né? Então, o que João tenta fazer é afirmar todas essas coisas que os outros fizeram, mas com mais profundidade teológica. Então, por exemplo, quando os outros evangelhos disseram que Jesus era o Filho de Deus, mas João diz, é o Filho único de Deus, o Filho unigênito de Deus. Ou seja, ele é Filho de Deus de uma maneira diferente de nós, porque nós somos filhos de Deus, mas Jesus é o Filho unigênito. Ou seja, ele se ele é unigênito, não tem outros, né? Então, só ele é filho de Deus em plenitude. Nós somos filhos de Deus, nós sabemos, né, agora, teologicamente, por adoção em Cristo, né? Mas João enfatiza isso, para deixar bem clara essa natureza, né? Distingue dos outros. E João fala muito do Logos, a palavra eterna. Então, João também distingue Jesus do Pai. Depois a gente vai ver um pouquinho de cristologia, vamos nos aprofundar nisso aí, tá?
Mas é João quem primeiro distingue, diz, ó, Jesus é Deus. Mas aí tem aquele problema, né? Os judeus eram, só acreditavam em um único Deus. Como que Jesus é Deus? Tem dois deuses, então? E depois tem a história do Espírito Santo. Então, João, ele já cria as primeiras, digamos assim, ferramentas, os primeiros conceitos teológicos para poder entender a Trindade. Então, diz que Jesus é o Logos, a palavra eterna de Deus. Então, ele não tem uma identidade perfeita com Deus Pai, no sentido de que é uma única coisa só indistinguível. Há uma distinção entre as figuras divinas, né? Depois a gente vai ver isso, né? Quando a gente for estudar a Trindade, há uma diferença de papel entre cada figura da Santíssima Trindade, tá? Isso nasce ali com João já, teologicamente. E aí ele tenta explicar, então, como que isso se manifesta, são essas possessões divinas, né? Jesus atribui a si alguns papéis que eram claramente divinos, né? Por exemplo, Jesus dizia que ele era o pão da vida, ele era a luz do mundo, a porta por onde passam as ovelhas, o bom pastor, ressurreição e a vida, caminho, verdade e vida, ele era a videira, e Jesus fala, e São João enfatiza, né, que Jesus falava, eu sou. Então, ele é Deus. Esses evangelhos, então, eles têm esse papel muito importante de anúncio do querigma, né? E é neles que a gente encontra a figura, né, de Jesus, mais claramente para a gente conhecer. E aí, para encerrando essa primeira parte dessa aula, a gente pode pegar esse texto do nosso padre, né, de São José Maria. Tens de viver junto de Cristo. Deves ser, no Evangelho, um personagem a mais, convivendo com Pedro, com João, com André. Porque Cristo também vive agora, né? Jesus Cristo vive hoje como ontem. É o mesmo, pelos séculos dos séculos. Então, o que São José Maria estava dizendo aqui? Duas coisas importantes. Primeiro, dizendo como a gente deve ler o Evangelho. Quando a gente lê o Evangelho, a gente deve saber de tudo isso, que foi o tema dessa aula hoje, mas deve ler o Evangelho de uma forma a se colocar junto no Evangelho, como uma figura a mais, né? Então, quando a gente está lendo o Evangelho, a gente tem que se imaginar como um personagem a mais, né? Tem vários textos de São José Maria, onde ele se colocava como personagem a mais, né? Então, por exemplo, na manjedoura, né? Ele dizia, né? Eu sou um escravozinho de José. Então, ele se imaginava, né? Como um criado ali da Sagrada Família, tentando ajudar naquela situação, né? E imaginando o que estava acontecendo ali naquela cena, né? E tudo que estava acontecendo, né? Então, isso é muito bonito. Ler o Evangelho com essa piedade, né? E também ele termina, então, dizendo que esse Jesus que está narrado no Evangelho não é só algo do passado, que, de certa maneira, ia ficar sendo só uma ideia para nós. Algo legal que aconteceu, passou, mas é uma ideia. Acabou. Agora, toca a vida. Pega o que tem de bom ali e toca a vida. Não, não. Esse Jesus do Evangelho é um Jesus que vive, é um Jesus que vive hoje, e é o mesmo Jesus de ontem, e vai ser o mesmo Jesus para sempre. É um Jesus que está vivo. Então, nessa leitura do Evangelho, a gente se coloca como um personagem a mais para dar vida para o Evangelho. Porque vida, gente, vida é algo que muda, é algo que evolui, é algo que cresce, se transforma. Quando a gente lê um livro que só conta uma história do passado, é algo morto, algo que ficou no passado. O Evangelho tem que ser lido como algo vivo, para que crie vida na gente. Então, se a gente não lê o Evangelho como algo que transforma a gente hoje, como se fosse o próprio Jesus falando com a gente hoje, não tem vida, né? Então, essa é a ideia. Bom?